Olá, Deus abençoe você. E eu queria passar duas palavras, né? Palavra de Deus aqui para vocês, duas passagens que me chamaram a atenção depois que eu passei por algumas situações, né? Semanas passadas aí. E eu só queria deixar como um lembrete, algo que vem ajudar na vida cotidiana. Essas passagens, uma está em Mateus capítulo 18 e a outra está em Tiago 3. E isso foi uma semana em que eu estava muito atarefada, tinha muita coisa para ser feita, questão de trabalho, questões que acontecem assim, às vezes de repente, né? Às vezes a gente não espera, né? Situações com, por exemplo, bichinhos de estimação, enfim, coisas que necessitam da nossa atenção e que muitas vezes ficam pilhando, vamos dizer assim, sabe quando você coloca um monte de coisa em cima de uma e vai pilhando coisas, sabe? E vai ficando grande e uma coisa que depende da outra, que depende da outra e assim vai e às vezes a nossa mente fica muito estafada, né? Com muito pensamento, muitas coisas para serem feitas, que exigem a sua atenção, responsabilidades e tudo mais. E às vezes você murmura, você reclama, você acha ruim, você fica meio aperreado, você fica estressado. Então, aconteceu isso essas últimas semanas, mas o Senhor, que é bom e misericordioso, ele nos traz de volta, né? E é sobre isso que eu queria falar e sobre a questão da murmuração, da reclamação e tudo mais. Então, a primeira palavra é com relação a isso, que Deus sempre nos traz de volta. Se a gente está firme no Senhor, se a gente tem uma aliança com Ele, uma comunhão com Ele, uma vida de intimidade com Ele, então Ele vai trazer a gente de volta. Como uma ovelhinha que se perde da sua manada, né? Então, essa passagem é uma parábola que Jesus contou ali em Mateus 18, tá em Lucas 15 também. Mas eu vou ler aqui a passagem de Mateus, certo? Que ele tá falando isso para os discípulos. E ele diz assim: o que acham vocês? Ou o que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Então, ele está falando aqui das ovelhas dele. Está falando daqueles que são dele. E por que uma ovelha se perde? Isso muitas vezes pode não representar totalmente que a pessoa se perdeu, né? Deixou Jesus, tá afastada, né? Da igreja, aquela coisa toda. Sim, pode considerar isso. Mas imagine isso acontecendo assim no dia a dia, né? Nós somos ovelhinhas do Senhor Jesus. Estamos ali juntos com as outras ovelhinhas. Imagine que isso é representado por a gente estar em comunhão com Ele, a gente está focado, com a nossa mente focada nele, e de repente acontece alguma coisa que a nossa mente se afasta de perto do pastor. Então, me veio essa palavra assim no momento em que tinha muita coisa na mente que estava
como que tentando roubar a minha atenção do Senhor, tentando me distrair, tentando me pilhar, tentando me sufocar com coisas a serem feitas, coisas aqui dessa vida, dessa terra. Então, muitas vezes isso acontece. E às vezes a gente nem percebe que a gente está, o quê? Se afastando, se perdendo. Mas o pastor, o bom pastor, o Senhor Jesus, aquele que cuida da gente, não deixa a gente se perder. Ele vai atrás, ele deixa as 99 ali no campo, pastando, e vai atrás daquela que se perdeu. E a palavra de Deus diz, ele diz que o pai, o pastor, ele garante, ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam, né? O que isso quer dizer? Porque ele conseguiu ela de volta. Ele alcançou, ela voltou para os braços dele. Então ela quis ser achada, ela se deixou ser achada de volta. Ele conseguiu trazê-la de volta. Então, muitas vezes também depende da nossa fé. A gente se deixar ser achado pelo Senhor de volta, a gente voltar para os braços do Pai, a gente escolher ser achado por Ele, a gente escolher voltar para Ele. E nesse dia que o Senhor me trouxe essa palavra, Ele me trouxe junto com essa palavra uma música, que você já deve ter escutado, né, em vários lugares, assim, é uma música conhecida, que é Ousado Amor. E tem uma versão que eu gosto muito, que é a versão que eu ouço é aquela que toca lá na alma, sabe? É aquela que toca lá no fundo e que todas as vezes que o Senhor me traz essa música para eu ouvir, a minha alma é tocada. Porque a forma que ela é cantada, a moça, né, que canta, ela também fala frases com relação àquela música que chamam, que tocam lá no fundo, sabe? E que todas as vezes é algo que eu tô passando ali, é um aspecto daquela situação que eu tô passando e ela fala, é como Deus falando. E eu vou tentar deixar aqui embaixo, certo? No comentário fixado, o link do vídeo, né? Dessa música para você escutar. E que você possa escutar bem tranquilamente, prestando atenção em cada versículo, em cada frase que ela fala também, já no finalzinho da música, e que mostra o amor, o cuidado de Deus, a proteção dele sobre aquele que é dele, né? Que ele não deixa a gente, que ele não se decepciona, ou seja, é um amor que não desiste da gente. É um amor que não se decepciona. Porque muitas vezes a gente se deixa abater, a gente se deixa se distrair com os problemas dessa terra, dessa vida. A palavra de Deus diz, se eu não me engano, lá em Timóteo, que não é para a gente se ater demais às coisas dessa vida, a gente não se embaraçar com os negócios dessa vida, porque a gente é alistado como soldados para uma milícia, para militar aqui no reino de Deus. Somos como soldados do reino de Deus aqui nessa terra. E a gente é chamado, a gente é convocado pelo Senhor a estarmos batalhando aqui, a estarmos guerreando aqui, né? No espiritual. Então, não é para a gente se ater demais aos problemas dessa vida, às coisas dessa terra. Porque a gente tem um Senhor, a gente tem um bom pastor, aquele que cuida da gente, aquele que está sempre de braços abertos, à disposição para nos ouvir, para nos ajudar, para nos orientar, para nos fortalecer. Enfim, ele é aquele que nos dá tudo o que a gente precisa. Seja no momento que for, a gente pode
se achegar a Ele para isso. Então, é um amor que não desiste da gente, é um amor que não se decepciona a ponto de desistir da gente, de deixar a gente para lá, de deixar a ovelha perdida continuar perdida. Não. Aquele que está perdido, aquele que está longe dos caminhos do Senhor, aquele que está afastado, é porque ele não está se voltando, ele não está querendo, ele não está colocando toda a força, porque Jesus não desiste de ninguém. Deus não desiste de ninguém. Então Deus, ele não desiste da ovelha perdida. Ele não para de buscar essa ovelha perdida. Ele não desiste. Então, se você está me ouvindo aí, você olha para a sua vida e você vê que você tinha um relacionamento com Deus e hoje não tem mais, você está se sentindo perdido, você está se sentindo abandonado, vamos dizer assim. Deus não quer isso. E Deus já tentou, com toda certeza, de várias formas, trazer você para perto de volta. E esse vídeo é mais uma tentativa do Senhor de trazer você de volta. Mas aí você precisa o quê? Se deixar ser carregado por Deus para voltar para o aprisco. Você precisa querer também. Você precisa se deixar ser achado pelo Senhor. Você precisa simplesmente negar a si mesmo, negar seus sentimentos, negar seus pensamentos, os pensamentos que vêm dizendo que você não é mais digno, que você não tem mais solução, que você não tem mais chance com Deus, que Deus não quer você. Esses pensamentos do inferno, esses pensamentos do diabo que tentam enganar você, dizer que você não pode mais se voltar para Deus, isso é mentira. Isso é mentira de Satanás. Então, tá aqui, tá na palavra. Pega aí a sua palavra. Mateus 18, versículo 10 em diante. É a parábola da ovelha perdida. E o Senhor diz: garanto-lhes que ele, ou seja, o bom pastor, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que é dono das ovelhas, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha que foi achada, que se deixou ser levada de volta, do que as 99 que não se perderam, que estão lá no aprisco, guardadinhas, bonitinhas, quietinhas. Então, às vezes acontecem coisas que tentam nos afastar do Senhor. Vem situações, vem pensamentos, vem coisas, tudo para tentar tirar a gente do foco, do aprisco, de junto do Pai. Mas o Pai não desiste da gente. Então eu queria deixar essa primeira palavra, essa primeira passagem com você, para você entender. Deus não desiste de você. Jesus não desiste de você. Você é a ovelhinha do Senhor e Ele quer você de volta no aprisco dele, junto com as outras. E Ele se alegra mais de conseguir trazer você de volta do que com aquelas que permaneceram quietinhas ali. Não é menosprezando as que estão quietinhas, não é menosprezando as que estão obedecendo, que estão ali no aprisco do Senhor, não é isso. Mas é que uma poderia se perder, uma poderia simplesmente desaparecer. Mas não, ele conseguiu trazê-la de volta. Não é que essa é mais importante do que as outras, não. Mas isso quer dizer que o Pai não quer perder nenhum. É tanto que ele diz assim: não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Então você é especial, você é importante, todos são. Então não se considere perdido, não se considere fracassado, não se considere nada disso que muitas vezes vem na sua mente. Que Deus não quer você, que você é um desastre, que você é um caso perdido. Não acredite nisso, isso é mentira, porque Deus se importa com você. Deus quer você de volta. Então, essa é a palavra, né, que me trouxe, assim, o alívio. Entender que há momentos que a gente fica pilhado com um monte de coisa na cabeça, mas que a gente não precisa ficar assim. Porque o Senhor
sempre vai nos trazer de volta. E a outra passagem é lá em Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 10, que fala sobre as duas fontes que existem na nossa boca, né? Fonte de bênção, fonte de maldição. No caso, quando estava vindo essas situações e tal, vinha muito aquela vontade de murmurar, aquela vontade de falar, de reclamar, de ficar resmungando, né? E hoje eu escutei meio que uma pregação, né, de um pastor, que ele estava falando sobre jejum, e ele falou uma coisa muito interessante que eu me lembrei justamente. Eu anotei aqui e vi que eu tinha anotado essa parte, né, do vídeo, para fazer o vídeo, e realmente ele falou uma coisa que a gente precisa atentar, né? Porque existem jejuns também que a gente pode fazer de palavras, por exemplo. E ele falou essa frase aqui que eu quero simplesmente trazer para vocês, deixar registrado aqui. Ele disse assim: quando você usa a sua boca para falar maldição, para reclamar, para, sei lá, falar coisas que não são, que não edificam, que não são boas, quando você quiser falar algo para abençoar a sua vida ou abençoar seja quem for, você não vai conseguir. Porque a sua boca já está jorrando de tanta coisa que não é boa, que quando você tentar ou quiser falar, sair da sua boca algo que é bom, ela não vai conseguir dar. A sua boca não vai conseguir falar, ou seja, só vai vir aquilo que é negativo e não o que é positivo. Por quê? Aí ele entrou com a passagem que fala assim lá em Tiago: da mesma, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, né? Feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Tiago dizendo, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, foi o que ele falou. Quando a pessoa está jorrando demais um tipo de água, então ela não vai conseguir jorrar outro tipo. Então ela escolheu a fonte que é a boca dela. Qual é o tipo de fonte que a gente tem dentro da gente? Porque a boca fala o que o coração tá cheio. Porque se a gente quiser saber como é que tá o coração da gente, a gente tem que prestar atenção no que a gente tá falando. Então, esse exemplo, né, dos momentos que eu tava meio pilhada, meio atarefada, meio cheia de coisa, não tava conseguindo me organizar assim para fazer o que eu sempre faço, né, ter o meu tempo de meditação bem tranquila, de oração e tal, tranquila, sem pensar em nada, porque não sei se acontece com você, mas a gente tenta orar, mas fica vindo um monte de outros pensamentos de que, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tem tal coisa que eu tenho que ajeitar, que eu já tenho que deixar preparado, que eu já tenho que fazer para amanhã. Então, vem um monte de outros pensamentos e tira a nossa atenção, rouba a nossa concentração, né? Que a gente queria estar orando, a gente queria estar com a nossa mente totalmente lançada no Senhor, a gente queria estar totalmente despreocupado, focando no Senhor. Mas essas outras coisas ficam atrapalhando, fica vindo pensamento, fica vindo outras coisas para tirar a gente do foco.
que é o que é o mais importante, que é o quê? Deus. Então eu tava ficando agoniada, estressada, né? Com essas coisas, com esse tipo de coisa. Mas aí é que tá, a gente não pode deixar isso tirar o nosso foco totalmente a ponto da gente começar a falar, reclamar, murmurar, etc. Então, essa passagem me chamou um pouco a atenção, né? Porque eu ouvi essa frase do pastor, né? Que realmente, se a sua boca tá falando muito o que não edifica, o que é só reclamação, só uma chateação e tal, irritação, como é que quando você precisar profetizar algo bom, você precisar abençoar você mesmo ou outra pessoa, você vai conseguir? É difícil. Então, quando a gente presta atenção no que está saindo da gente, a gente entende o que é que tem dentro da gente, né? Então, a gente precisa prestar atenção. O que é que está saindo de mim? Então, eu sou uma fonte de alguma coisa. Eu tenho que ser fonte de bênção. Tem que ser fonte do Espírito Santo tem que estar dentro de mim. Jorrando coisa que edifica, coisa boa. Mas o que é que está saindo de dentro de mim, né? Como ele diz aqui, uma figueira não pode produzir azeitona, uma videira não pode produzir figos, ou seja, é contraditório, né? Se você espera de uma mangueira, por exemplo, né, o pé de manga, você espera o quê? Uma manga. Você não vai esperar mamão. Você vai esperar manga, porque você sabe que é manga. Ou seja, você sabe a raiz, o pé de que é, né? A origem dela, a raiz dela, a semente dela vai dar determinado fruto. Então, a gente tem que prestar atenção o que é que está dentro da gente. A gente tem que prestar atenção qual é a origem, qual é a semente que está dentro da gente. E observar. Então, ou seja, observar como é que a gente está passando os dias, o que é que a gente está pilhando demais na gente, na nossa cabeça, o que é que a gente está se preocupando demais, o que é que a gente está colocando demais como prioridade muitas vezes, o que é que está tentando tirar a nossa atenção, nosso foco do Senhor, o que é que está acontecendo ao nosso redor que está tentando nos distanciar do Pai, como a ovelhinha que se perdeu. Então, as ovelhinhas que se perdem, alguma coisa chegou ali e separou ela, nem que seja por um momento, mas separou ela do pai, do pastor, da comunhão, né? Pessoas que se separam, que saem da igreja, por exemplo, separam da comunhão ali. Alguma coisa se colocou no meio, no caminho. E essa ovelhinha se distraiu e ficou para trás. Então, alguma coisa distrai as ovelhas. As ovelhas, elas não são como os bodes. As ovelhas, elas são obedientes, elas são mansas, elas precisam de ajuda para sobreviver. Elas não conseguem sobreviver sozinhas. Elas precisam de cuidado. Então, elas podem se perder facilmente. Podem se distrair, podem ficar para trás, ficar num lugar só e esquecer deixar de seguir as outras. Alguma coisa acontece, alguma coisa se coloca no caminho e aquela ovelhinha se distrai, se perde. Mas o bom pastor não as deixa, não deixa elas, não desiste delas. Amém? Então, eu queria só deixar essas duas reflexões, essas duas passagens para você e que você seja abençoado com elas e que eu e você a gente possa sempre estar refletindo, sempre pesando como é que está a nossa vida, como é que a gente está prosseguindo, como é que a gente está agindo no dia a dia, porque é no dia a dia que a coisa acontece, como é que está a nossa mente, como é que está o nosso coração, né? Como é que está aqui dentro e a gente analisar isso tudo e sempre voltar para os braços do Pai. Não importa o que aconteça, se deixe achar pelo Pai. Se lance no Pai, se lance nas coisas do Senhor, se lance no seu pastor,
Porque se Ele é o seu pastor, então nada vai faltar para você. Pode ter certeza disso. Eu lhes garanto que se Jesus é o seu bom pastor, nada vai faltar para você. Não vai faltar colo, não vai faltar cuidado, não vai faltar alimento, não vai faltar prazer, satisfação. Realmente não vai faltar. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.